Deus te esconde, Ele está te preparando. Sabia disso? É um mistério do Deus que esconde para depois revelar. Então, há momentos na sua vida em que você não entende o que Deus está fazendo. Você ora, você jejua, você está obedecendo, está esperando, mas Deus se cala. Você está sendo fiel e parece que nada está mudando. E as portas estão fechadas, as pessoas se afastaram, convites acabaram, elogios estão sumindo, oportunidades que sempre tinham as mil sumiram. E você pode até estar pensando, será que Deus esqueceu de mim? Mas a palavra de Deus revela um princípio poderoso. Deus nunca te esconde para te destruir. Ele te esconde para te preparar. Ele protege você para depois te lançar mais longe. Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes. Isaías 45:15. Então, o esconderijo de Deus não é uma prisão, é um treinamento, não é um abandono, é uma construção, não é humilhação, é proteção espiritual. Cada homem e mulher usados por Deus passou um tempo por isso, de anonimato forçado, silêncio imposto e invisibilidade poderosa. E você também está passando por isso, porque Deus tem algo grande para você. E o Deus que esconde é para processar você, para formar você, formar um processo dentro de você, um processo de mudança, de transformação. Como a borboleta no casulo, assim também Deus te esconde. Pode parecer aperto, pode ser fechado, mas é para te preparar. Deus escondeu José no poço, depois na prisão, no anonimato, no Egito, para depois formar um governador. Deus esconde Moisés no deserto de Midian para formar um grande libertador. Deus escondeu Davi também atrás das malhadas, como diz em 1 Samuel 16, para depois formar um rei. Deus escondeu Ester no palácio, como está em Ester 2, para formar uma grande rainha intercessora pelo seu povo. Deus escondeu João Batista no deserto para formar o profeta do arrependimento, Mateus 3. E Deus escondeu Paulo na Arábia para formar o apóstolo das nações. Isso está em Gálatas 1:15-18. Não existe chamado sem esconderijo. Não existe unção sem isolamento. Não existe autoridade espiritual sem o silêncio de Deus primeiro. Então, quando Deus te esconde do orgulho que você ainda não sabe que tem. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o orgulho, que Deus também está te escondendo. O maior perigo do ser humano, que é chamado por Deus, não é o diabo, mas sim o orgulho da pessoa. Deus não pode expor uma pessoa que ainda não aprendeu a desaparecer, a sumir, para que Deus apareça através de você. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Não é sobre você ou sobre a sua história, mas é sobre o Deus da sua vida e o Deus da sua história. Por isso Ele te esconde, para quebrar a sua autoconfiança carnal, para curar a sua necessidade de ter aplausos, necessidade de ser aprovado pelos outros, para arrancar o desejo do reconhecimento das pessoas. Nem sempre as pessoas vão te reconhecer. Isso aconteceu com todos os chamados por Deus. Para ensinar você a ter obediência sem ter plateia. Você está obedecendo
obedecendo, mas não tem plateia vendo a sua obediência, para moldar a sua identidade no secreto. Se Deus te entregasse hoje o que você está pedindo, talvez Deus te estragasse, sim, mas Ele te ama demais para permitir isso. Então, em terceiro lugar, Deus te esconde para te proteger dos ataques prematuros. Talvez você ainda não está preparado para os ataques que estão por vir. Existem ataques que você não aguenta ainda. Existem batalhas que você não venceria agora. Existem demônios territoriais que você só enfrentará quando estiver maduro, treinado, cheio do Espírito Santo e firmado na palavra. Por isso que Deus te esconde, para impedir guerras que destruiriam o seu processo agora. Em Salmo 17, 8 e 9, Deus diz: esconde-me na sombra das tuas asas, guarda-me do ímpio. O esconderijo de Deus é blindagem espiritual. É Ele dizendo: eu preciso te fortalecer antes de te expor. Em quarto lugar, o treinamento secreto. O esconderijo é uma escola. No esconderijo, Deus te treina de formas que ninguém vê. Deus treina o seu caráter no esconderijo, para ver se você permanece firme. Deus treina o seu silêncio no secreto, para ver se você não sai gritando e falando. Claro que ninguém quer te ouvir nessa fase. Então você aprende que falar não adianta. Ele treina o seu silêncio, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas e não você. Você deve ter palavras sábias na hora certa. Então o treino também é sobre silenciar na hora certa. Deus está treinando a sua resistência. Quanto você suporta, quanto você aguenta. E lá na frente você vai ter que suportar muito mais. Então Ele está treinando a sua resistência. Deus treina também o seu discernimento. Então, nessa fraqueza do deserto, às vezes aparecem provações. E aí você deve ter discernimento, porque a água no deserto, às vezes é venenosa, às vezes é salobre, às vezes é perigosa. Então, ter discernimento sobre o que aparece na época do deserto da sua vida. Deus treina a sua paciência. E Deus treina também como você age na guerra espiritual. A guerra espiritual, você deve estar treinado, porque quando você tiver que, de verdade, enfrentar as situações, você deve estar preparado, manjando bem da palavra de Deus, das orações, do jejum, das súplicas, para vencer sem enfraquecer, porque o inimigo não pode te vencer porque você não tem discernimento, não tem sabedoria, não soube lutar. Então no deserto Deus te treina. Deus treina também o seu domínio próprio, e Deus treina o seu amor pelos seus inimigos. Muitas vezes a única coisa que sobra no deserto são os inimigos. Sim, as pessoas para te apunhalar, para te acusar, para estar ali ainda de novo. E você vai querer culpar essas pessoas por estar no deserto. E muitas vezes esses inimigos, entre aspas, são usados por Deus para te lançar para o deserto. Como foi com os irmãos de José. Foram os irmãos de José que lançaram José no poço e o venderam. São inimigos, mas ele precisava perdoar. Davi também foi perseguido por Saul, mas Saul foi usado por Deus para treinar Davi para ser um bom rei. E assim também você deve estar treinado para amar seus inimigos. O treinamento no deserto também é para treinar o seu conhecimento da palavra de Deus. Fazer jejum, pedir por sabedoria e ler muito a palavra de Deus.
pedir por sabedoria para ter discernimento e compreender. E também Deus treina a sua identidade com o Espírito Santo. Esse é o principal. Quanto você consegue ouvir o Espírito Santo, responder e obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a base para todos os outros treinamentos acima. É tudo baseado no Espírito Santo. Então, Deus te quebra para depois te curar. Deus te reduz a bem pouco, para depois te multiplicar. Deus te esvazia, para depois te encher com o Espírito Santo. Então, esvazie-se de si mesmo e deixe somente Deus viver em você e através de você. Então, o Salmo é 32:8. Tu me instruirás e me ensinarás o caminho a que devo seguir. Então, quinto lugar, quando o céu te silencia, aprendendo a ficar oculto. O silêncio de Deus não é uma rejeição, mas é uma aula. A ausência de sinais não é um abandono, é um teste. E a falta de respostas não é punição, é formação. Exemplos bíblicos. José interpretava sonhos, mas ninguém interpretava os sonhos de José. Ana orou por anos sem ouvir nada, pedindo um filho, até que o sacerdote ouviu o seu murmurinho, né? E aí ele perguntou o que ela queria. Abraão também esperou por décadas pelo filho da promessa, até que Deus o visitou e enviou o filho. Jó sofreu sem explicação. Jó não sabia por que estava acontecendo tudo aquilo com ele, até que no final lhe foi revelado. E Elias se esconde no Querite, sem direção futura. E você também está em boa companhia quando está no esconderijo do Altíssimo. E quando Deus te arranca de lugares que você ainda queria ficar. Esse é o sexto tópico. Deus arranca você de lugares que você gostaria de continuar. Aquela vida sonsa, com Deus, sem Deus, vida morna, não volta mais. Deus não achou, não se agradou daquilo ali. Então você perdeu bens, você perdeu família, perdeu cônjuge, perdeu tudo muitas vezes. Mas porque aquilo ali não estava bom. Para você estava bom, mas para Deus não. Ele sabia que aquilo ali te levaria à destruição. E às vezes Deus fecha portas porque você ainda insistiria nelas. Você está insistindo em continuar vivendo aquela vida e Deus tem uma nova história para você. Deus remove pessoas porque você dependeria delas. Então você precisa sair da dependência dessas pessoas. E Ele interrompe relacionamentos porque esses relacionamentos te atrasam. Existem relacionamentos, amizades e outros tipos que iriam continuar te atrasando e Deus ali interrompe por um tempo, pouco tempo. No caso de cônjuge tem que ser o mínimo de tempo possível, porque você é obrigado a aprender o mais rápido possível. Por que Deus te separou dessa pessoa? Porque você se desalinhou do seu propósito com Deus. Você está teimando em algo que talvez não é da vontade de Deus. Então, o propósito de Deus é sempre famílias. E levar essas famílias ao pleno conhecimento da verdade. E quando você teima em algo que não é de Deus, para você é, mas para Deus não está bom. Então Deus interrompe o relacionamento para fazer você progredir espiritualmente. Deus limita as suas escolhas para não destruir o seu destino. Então Ele te limita ali a pequenas opções, mínimas opções de vida para não atrapalhar o seu propósito real, o seu destino real nesta vida. As portas que Ele abre, ninguém fecha. E as portas que fecha, ninguém abre. Apocalipse 3:7. Se Deus fechou, é para sua proteção. Se Deus bloqueou, é livramento. Se Deus tirou, é avanço.
Muitas pessoas falam, é o inimigo, é o diabo, é isso, é aquilo. Não. Na maioria das vezes ainda é Deus. Para te trazer de volta para o caminho certo. Eu levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. Então a mulher de Oséias foi levada ao deserto, que é sofrimento, para que Deus falasse ao seu coração. O deserto é uma UTI da alma. É ali que Deus sara seus traumas, cura suas rejeições, tira a idolatria de pessoas, restaura a sua identidade, quebra expectativas humanas que você tinha nas pessoas, desintoxica suas emoções distorcidas muitas vezes e fecha as feridas que você sempre ignorou, feridas que você preferia ignorar, deixar para lá, mas aí Deus ali vai tratar e fechar. Antes de Deus usar você, Ele te cura primeiro. Em 8º lugar, quando Deus te esconde, para te ensinar a depender somente de Deus, somente dele. Se você dependesse de homens, homens teriam a glória na sua história. Mas se você depende de circunstâncias, o milagre ainda seria natural. Então Deus remove tudo que você ainda confia. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmos 20, versículo 7. Então não adianta confiar nisso ou naquilo. Confie somente no Senhor. Ele te leva ao limite para que a sua dependência volte ao lugar certo. Ao lugar certo, que é depender somente de Deus. Em 9º lugar, a arte de esperar, quando o processo é longo demais. O tempo é a ferramenta favorita de Deus. Ele não apressa processos. Ele não encurta desertos. Ele não antecipa estações. Há um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes 3:1. E a espera não é um castigo, é construção. É tempo que raízes crescem, caráter amadurece, orgulho morre, fé aumenta, fogo interno se acende e visão clareia. Humildade se forma e consistência nasce nesse tempo de deserto, de construção. O teste do oculto. Deus analisa como você age quando ninguém vê. Então, em 10º lugar, Deus está te testando. Davi aprendeu a matar leões e ursos no secreto, sem plateia. José aprendeu a administrar na casa de Potifar, sem plateias. Daniel orou escondido, mesmo sabendo que ninguém aplaudiria. Jesus cresceu no anonimato, em Nazaré, até os 30 anos. E sabe o que Deus observa no esconderijo? Se você ora quando ninguém vê, se você é fiel sem reconhecimento da outra pessoa, se você serve a Deus sem aplausos, se você adora mesmo cansado, se você obedece mesmo sem ter recompensas por isso. A promoção que vem de Deus é sempre escondida primeiro. Em 11º lugar, quando a dor do esconderijo vira uma revelação do Senhor. Sim, o esconderijo se transforma em uma plataforma quando você aprende a lição. Deus não te esconde para sempre. Ele te esconde até que você esteja pronto. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Lucas 16:10. Então, toda a dor do processo vira autoridade espiritual. E toda lágrima vira maturidade.
e todo silêncio vira discernimento, e toda espera vira poder. Então, em 12º lugar, quando Deus decide te revelar, nada nem ninguém poderá impedir este momento. Há um dia em que no céu se levanta e diz: agora Deus te tira do esconderijo. Agora Ele abre as portas maiores para você. Agora Ele faz pessoas te procurarem. Agora Ele honra a tua fidelidade silenciosa. E agora Ele te coloca no lugar que Ele sempre planejou para você. Quando Deus te revela, os invejosos desaparecem. Quando Deus te revela, os invejosos vão aparecer também. Os falsos vão se expor. As oportunidades vão surgir. Os céus vão se abrir e as promessas vão se cumprir. Então, infelizmente, até invejosos vai ter aqui. Você precisa já ter sido treinado no deserto. Mas você está preparado. Em 13º lugar, o esconderijo é a antecâmara do propósito. Todo grande propósito passa por um lugar de silêncio, espera, ocultação, redução, humilhação, treinamento, quebra para crescimento. E o crescimento também é um processo. Esse é o caminho de todos os escolhidos. Não existe atalho aqui. Não existe corte aqui. Não existe promoção sem processo. Então, a gente leu aqui os textos e vamos concluir o que você não está esquecido, mas você está reservado para algo maior. Se você está parado, você está sendo preparado. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado. Você não está sozinho. Você está sendo guardado. Você não está sendo rejeitado, mas você está sendo ajustado. Você não está invisível. Você está no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo de Deus não é o fim, é o começo da sua revelação. E quando Deus te tirar de lá, nada mais será como antes. Então eu termino com essa mensagem que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos. E eu já passei várias vezes. E vou te falar, se você realmente não seguir esses passos, você não está preparado para o que Deus tem preparado para você. E Deus não vai permitir você tomar posse da bênção se você não permitiu todo o tratamento correto para chegar a tomar posse da bênção. Confie em Deus, confie no processo, tá? Essa palavra é muito forte. Quando Deus te esconde, Ele só está te preparando. Dê glórias a Deus e louve e suporte o processo. Fique com essa palavra, essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.